Olá, alunos do SEJA, professor Sérgio falando. Ainda falando sobre diversidade racial, nós vamos falar hoje sobre o racismo estrutural, parte 2, que nós já tivemos uma primeira parte falando sobre isso, né? Que foi a atividade ontem. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre racismo estrutural, com um vídeo sobre um intelectual que praticamente construiu essa ideia no livro Racismo Estrutural. Né? O livro Racismo Estrutural, que aliás eu tenho ele aqui na estante, né? Eu tenho ele aqui, peraí, vou pegar o livro. Esse livro aqui, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, ele vai comentar logo na sequência, né, da minha fala. Tem um trecho de um programa Roda Viva em que o Silvio de Almeida explica o que é o tal do racismo estrutural. Então vocês vão assistir esse vídeo do Silvio de Almeida, é uma fala bem rápida, e vão tentar entender o que ele está dizendo sobre racismo estrutural. Aí você já consegue responder a pergunta que está logo após o vídeo. Na sequência, vocês têm várias imagens que falam sobre a luta do movimento negro nessas épocas atuais e nas épocas do passado, nos períodos do passado, desculpem. Então, desde início do século XX, a luta do movimento negro contra o racismo ajudou, aliás, nos Estados Unidos e no Brasil, os negros de se desenvolverem, alçarem outros projetos, né? Conseguirem se livrar um pouco do racismo, e graças às lutas do movimento negro, hoje a gente percebe uma presença maior de negros em alguns espaços de poder. Um exemplo disso a gente pode falar dos Estados Unidos, que elegeu um presidente negro, né? Essas conquistas só ocorrem após as lutas. Então vocês vão olhar as imagens e vão colocar um clique em qual resposta está mais correta, correspondendo à imagem. Algumas respostas podem ser mais de uma, né, no caso. Há imagens que ela pede mais de uma resposta correta. Aí você vê lá qual que é a resposta correta e faz um cliquezinho na resposta correta. Então, você pode escolher mais de uma resposta. Fiquem atentos. É isso. No final tem uma pergunta para que vocês todos respondam, né? Que vocês escrevam lá uma resposta. Está bem fácil a pergunta também. Assistam o vídeo agora do Silvio de Almeida, hein? Isso é importante para a gente fazer a atividade. Tá na sequência. Tchau, tchau. Silvio, a gente viu a urgência da questão racial e do racismo se tornar aí premente no mundo inteiro depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Isso tem ecos aqui no Brasil, um país que sempre teve dificuldade para lidar com essa questão e no qual a existência do racismo estrutural é ainda colocada em dúvida até por alguns estudiosos, por alguns acadêmicos. A tese central do seu livro é que o racismo, embora tenha várias manifestações e várias categorias, ele é sempre estrutural. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que o mundo vive e como ele se relaciona com a sua obra. Bom, em primeiro lugar, acho que a pergunta ela nos remete justamente a uma das facetas do racismo que torna mais difícil o entendimento. O racismo é um elemento muito complexo da sociedade no mundo todo, e não podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elementos da vida social, como, por exemplo, a economia, como o direito, como a política e também até mesmo como a produção do imaginário social. E esse momento que nós passamos no mundo, acho que deixa bastante evidente que o racismo ele não comporta mais, ele não há mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais, ou mesmo que pensem o racismo como parte de um mau funcionamento institucional. Nós vimos que o que está acontecendo hoje no mundo, eu quero me valer aqui das palavras do grande intelectual estadunidense, Cornel West, quando ele analisava esse estado do mundo, os protestos, ele dizia o seguinte: o mundo se encontra numa tempestade perfeita, ou seja, todos os elementos que podiam dar errado, eles deram errado. E alguns se somaram a coisas que vinham dando errado há muito tempo, que é o racismo. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica, e crises econômicas elas desvelam a natureza do racismo, que se reproduz enquanto desigualdade. Você tem uma crise política, no sentido de que é um questionamento constante à capacidade das instituições democráticas
de responder, a não ser com violência, a contestações que estão além de seus limites. Nós temos também um momento no mundo em que nós vivemos uma pandemia, como também foi dito por você no começo dessa entrevista, é a maior em 100 anos, ou seja, o mundo está desolado, inclusive do ponto de vista mental, as pessoas estão profundamente afetadas, há um medo profundo em relação ao que será o futuro, e nós temos, nos Estados Unidos e no Brasil, lideranças que, seja até mesmo pela sua história política, não têm qualquer capacidade de estabelecer diálogo no momento em que o mundo precisava de diálogo. Então, ou seja, fica evidente, portanto, que o racismo não é uma questão pontual, não é comportamental. O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar. Por exemplo, democracia, desenvolvimento econômico, possibilidade da gente expurgar a violência do nosso cotidiano, ou seja, o racismo é algo que se infiltra na vida social e que, se não tratado, leva ao aprofundamento das crises e compromete o futuro da humanidade. Certo.